Então, continuando aqui, para a gente poder limpar essa vegetação que você criou manualmente, é só pressionar a tecla Ctrl, tá? Pressionando a tecla Ctrl você consegue fazer a limpeza. Eu aqui acabei atribuindo aqui a vegetação. Pessoal, aqui eu já passei por todas aquelas etapas e já atribuí aqui algumas vegetações, como algumas árvores, essas pedras, 2 tipos de palmeiras, tá? Aqui só mudando um pouquinho a densidade da pedra. Então você pode ver aqui é o mesmo cenário que eu estava trabalhando, só que agora já está com algumas árvores adicionadas. Lá na frente, se vocês observarem, a gente tem uma parte lá depois, logo após a estrada, a gente tem uma parte lá que está sem árvore. Isso aí daqui a pouquinho eu vou falar com vocês o motivo disso aí. Deixa eu só adicionar aqui, só um momento, adicionar uma entidade, só adicionar um veículo aqui. Vamos ver esse HMMWV aqui, que ele é o Jeep padrão aí da CryEngine. Então só rotacionar ele aqui. Rotacionei. Vou pressionar Ctrl G aqui para entrar no modo de game. Isso. Aqui eu pressiono a tecla F para mim poder entrar no veículo. Depois que eu entrei no veículo, eu pressiono a tecla F1. Com a tecla F1 eu consigo estar em modo de terceira pessoa. Então é só pressionar novamente a tecla F1 se você quiser voltar para o modo de primeira pessoa, tá? Isso aqui a gente precisa fazer dar uma melhorada aqui nessa paisagem, porque se vocês observarem, tem muita plantação passando pelo lado da estrada. Então nós temos aí muitas árvores, e essas árvores grandes aí, daqui a pouco eu vou mostrar para vocês o nome delas. Então para quem quiser adicionar, eu atribuí apenas umas árvores, essas árvores gigantes e essas árvores rasteiras. E além disso eu coloquei mais 2 tipos de palmeira, que é aquelas palmeiras, umas de tamanho grande e outras pequenas, que eu coloquei, atribuir uma altura, ou seja, a altitude delas, elas ficaram bem mais baixas, e no restante das altitudes eu deixei só essas duas, que é essas árvores grandes e essas rasteiras. Por aqui a gente já tem uma ideia de uma paisagem, ou seja, uma mata bem fechada. Aqui, para a gente estar pilotando esse veículo aqui, é só pressionar as teclas WASD. Olha só, tem árvore no meio do caminho. Isso aí a gente precisa consertar. Só que esse tipo de vegetação aqui, do jeito que eu coloquei, se vocês olharem lá na frente, observe que as árvores elas vão aparecendo assim que você vai aproximando. Ou seja, esse tipo de criação de vegetação, ela não é indicada para árvores. Ela é indicada apenas para gramas. Só que eu fiz para a gente poder entender como funciona. Então vocês viram que basta a gente aplicar. Então você pega a árvore que você quer e marca em qual textura você quer aplicar determinada árvore.
vou mostrar para vocês aqui uma outra forma de criação de vegetação, que é a mais indicada quando se quer criar, colocar árvores no terreno. Então aqui eu só estou fazendo um teste aqui, só para verificar como é que ficou. Se vocês observaram, não ficou tão mal, não ficou tão ruim aqui esse cenário não. Mas isso aí a gente vai conseguir dar uma melhorada mesmo. A gente ainda vai ter mais para frente aí, nós vamos ter mais algumas aulas. Mais algumas aulas à frente aí a gente vai estar, se vocês observarem aqui, a gente tem um mapa aqui, ó, onde está um pontinho, um ponto aqui azul. Isso aí é o minimapa. A gente vai estar aprendendo a criar esse minimapa aí. Olha só, pode observar lá na frente que as árvores elas vão aparecendo assim que o veículo vai aproximando. Então fica um ambiente assim muito aberto, sem necessidade. Se eu quero uma mata, se eu quero uma mata fechada, então o ideal é você criar essa paisagem da forma que eu vou ensinar daqui a pouco. Aqui eu só pressionei o F1 novamente para eu poder estar em modo de terceira pessoa. Porque a partir da hora que ele saiu do veículo, ele volta para o modo de primeira pessoa. Isso aí tem como depois, mais adiante, a gente vai poder estar mexendo com essa parte, que é na hora da gente configurar o jogo. Então, a hora que a gente for configurar para jogar. Tá? Então as árvores que eu utilizei foram essas. Então vocês, quem quiser dar uma pausada no vídeo aí anterior. E aqui eu atribuí, olha lá, a densidade. Quanto menor a densidade aqui, mais próximas ficam uma das outras. Aqui eu só dar uma pintura aqui, ó. Observe que eu atribuí aquela árvore apenas para pintura de areia. Então eu selecionei a pintura de areia, ou seja, a textura aqui de areia, e vou pintar aqui só para vocês observarem que a hora que eu pinto aqui, foi plantada as árvores naquele local, ou seja, automaticamente. Mesma coisa. Então, se eu mudei a textura, mudei para a textura e existe árvores sendo aplicada automaticamente. Então, vocês vão vendo que eu vou clicando e as árvores elas vão aparecendo. Mas esse método estou só mostrando para vocês como funciona. Mas isso aí é bom vocês utilizarem apenas na criação de gramas, tá? Que as gramas elas são menores, então assim quando você vai aproximando, observe que as árvores vai aparecendo. E a grama, uma determinada distância, a grama ela tem que sumir mesmo. Tá? Eu vou... Olha só. Observe que tem várias árvores no caminho. A gente veio percorrendo aí esse caminho. Vocês observaram que a gente tem várias árvores aí plantadas no meio da rua. Então eu só vou aqui, ó, dar uma pintura aqui, lateral. Então, para evitar das árvores estar sendo plantada muito próxima aqui à rua. Então é ideal você fazer isso, ou seja, vocês observaram que eu escolhi uma nova textura, um novo material lá, o material de pavimentação, para evitar das árvores estar sendo plantadas muito próximo à rua. Então aqui eu vou fazer na pintura.
Observe que assim que eu vou pintando, as árvores que estão próximas a essa estrada, elas vão sumindo. Ok? Porque eu deixei a aplicação automática. Aqui só um acabamento. É claro que isso aí a gente vai refazer tudo novamente, porque esse não é a técnica correta da gente estar fazendo pintura de vegetação. Somente de grama tudo bem, de grama é interessante você aplicar essa técnica. Já ficou bem interessante. Aqui é só a questão da elevação que vocês viram que eu alterei aqui. Ou seja, se você quer que aplica apenas por exemplo, eu quero aqui embaixo, na parte de baixo, eu quero que aplique apenas umas palmeiras, coqueiro. Então aí você pode definir aqui, a gente pode definir a altitude lá na vegetação e definir que eu quero de determinada altura a determinada altura um determinado tipo de árvore. E assim você vai definindo. Aqui eu só troquei essa rua aqui, mas na realidade eu vou acabar voltando para a rua de asfalto mesmo. Acho que a rua de asfalto ficou bem melhor. Eu desmarquei a opção. Eu vou desmarcar todas aqui, tá? Aqui é a elevação, então ela está 16 a 200. Por exemplo, essas árvores grandes, ela está numa elevação de 20 a 80, então se vocês observarem próximo ao mar, ela não aparece. E aí nós temos de 17 a 25 esses coqueiros. Mas assim, para a gente poder mexer com vegetação, é interessante usar esse botão, o Database View. Esse Database View a gente tem uma opção de vegetação. Aqui tem como você aplicar vegetação a todo o terreno. No caso aqui eu vou clicar nesse primeiro, esse cliff aqui, e mandar distribuir. Observe que ele demora um pouquinho. Ele demora um pouquinho porque ele está processando. Vocês podem observar embaixo aí que está sendo processado. E se vocês observarem do lado aí, já apareceu um valor de 19.436. Ou seja, foram plantadas 19.436 árvores. Isso aí no painel, no Roll-Up Bar, a gente consegue ver isso aí. Então se eu quiser limpar, é só clicar em Clear. Vocês viram aí que eu cliquei em Clear. E vou mandar distribuir aqui novamente. Deixa eu mudar os parâmetros aqui. Olha só, eu apliquei ali e vou mandar distribuir. Dá na mesma. Questão seguinte, igual eu mandei distribuir e vou aqui desmarco novamente. Ok.
Então, esse tipo de árvore ele foi plantado. Só que o problema desse tipo de distribuição que ele distribui em todo o terreno. Então, ele não respeita os tipos de materiais. Eu vou aplicar aqui essas árvores grandes, mesma coisa. Não vou mandar distribuir aqui. Sim, foi distribuído. Já tá distribuído. Vou mandar aplicar aqui as palmeiras. Eu já configurei essas palmeiras lá. Ou seja, a altura de 16, se não me engano, de 16 a 25 eu coloquei. Aqui as palmeiras menores que estão próximas ao rio e as palmeiras maiores. Pronto, eu fiz a distribuição. O ideal de você distribuir paisagem em seu cenário é dessa forma. Ou então manual. Você vai pintando as árvores no terreno. Mas dessa forma aqui é fácil, é tranquilo. Agora o que eu tenho que fazer? Olha só, eu tenho aí essas 4 árvores. Eu defini aqui, ó, cada uma delas eu defini uma altitude. Aqui só estou conferindo aqui se tem alguma marcada, automático. Tá? Pode observar na frente de cada uma delas que tem uma quantidade, um valor. E esse valor é a quantidade de itens que está sendo armazenado. Eu vou desmarcar essas outras 3 aqui e deixar só o glifo. Clica no botão Paint Objeto. Vou diminuir um pouquinho o raio. E aqui você vai pressiona o botão, a tecla Ctrl do teclado e vai selecionando. Ou seja, vai percorrendo o cenário. Com isso, eu estou removendo, ou seja, tirando a árvore da pintura. Tá? Pode observar que a quantidade de itens vai diminuindo. Por exemplo, está 19.582. A partir da hora que você vai removendo ali, ó, ele vai diminuindo. Isso aí você faz para todos. Então, assim, você vai procurar aqui limpar todas as estradas, fazer essa limpeza. Essas pavimentações, as casas, então você procura dar uma limpeza nelas também. Então a gente vai fazer isso aqui. É um pouquinho trabalhoso, mas a gente obtém um resultado satisfatório. Isso aí a gente faz com todas as árvores, tá? E até o final. Então a gente sai limpando aí onde não há necessidade. Então eu vou desmarcar ela e marcar a próxima, selecionar, né? Paint objeto. Aqui, ó, aqui eu estou acabei cometendo um erro aqui, porque se vocês observarem nos objetos, está selecionado a outra planta e não essas árvores. Então eu tenho que voltar lá e marcar. Embaixo aqui, ó, aí sim, agora ele está com o botãozinho vermelho lá, ó, significa que ele está selecionado. Agora eu consigo remover aquelas árvores maiores aí. Percorrer, ó, já consegui apagar. Então isso aí se faz para todos, tá? Isso aí. Então eu vou apagando. Aí eu vou nas palmeiras.
Desmarca isso aqui, volto para as palmeiras. Observe que as palmeiras só está sendo plantada, mesmo que eu mandei distribuir pelo Database View, ela foi plantada só apenas aqui embaixo. Por quê? Porque lá eu defini uma altitude para elas. Então, quando você define a altitude, então elas só vão ser plantadas naquela altitude que você definiu. Observe que tem muitos coqueiros aí, que são palmeiras, né? Tem muitas palmeiras aí que elas estão tortas aí no cenário. Isso aí é porque eu deixei marcada a opção de alinhar com o terreno. Depois eu vou desmarcar isso aí. Por enquanto, deixa eu terminar aqui de apagar o restante aqui. Aqui dentro da casa. Aqui eu vou só tirar essa alinhar com o terreno aqui. Vocês vão ver que as palmeiras agora elas alinharam verticalmente. Agora eu vou naquelas palmeiras pequenininhas lá. Observe que apareceu lá na beira do mar. E lá não vou mexer com elas não. Olha só, então é isso aí. Tem que fazer esse serviço. Então agora eu já consigo percorrer. Ó, se eu for percorrer aqui o terreno, eu já consigo percorrer sem dar esse problema. Eu só vou mudar aqui a iluminação, porque estava 9 horas, eu vou passar aqui para 11 horas. Para ficar um pouquinho melhor. Aqui fica mais claro. Então agora eu consigo ver o cenário lá na frente, ou seja, as árvores lá na frente. Tá dando um lagzinho aqui, ó, um lagzinho no jogo, mas é porque isso aí depende da configuração do computador. No meu caso aqui eu estou utilizando um notebook para poder fazer essa renderização aqui, ou seja, no modo game. Eu pressionei F1 aqui para me entrar no modo terceira pessoa. E se você observar, tá dando um lagzinho. Isso aqui é porque eu estou usando a versão 64 bits da CryEngine. Por enquanto, nesse computador que eu estou utilizando, eu prefiro estar utilizando a versão 32 bits. Ela para mim aqui é mais leve. Fica um pouquinho melhor. Então aí é só terminar o restante aí. Tá? Então retirar o excesso de árvores aqui do caminho. Aqui em cima das casas, na ponte. E aí você vai fazendo a limpeza para a gente ter um nível aí bem satisfatório. Tá? Então fica a critério aí de cada um de vocês. Quem quiser adicionar mais itens, fique à vontade. E aguardo vocês na próxima aula.